A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Quem cumprimenta é a sua irmã em Cristo, irmã Viviane Cardoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo áudio para meditação na palavra do Senhor, glória a Deus, que se encontra aqui em Efésios, capítulo de número 5, versículo de números 1, né? Efésios, capítulo 5, verso 1, que diz assim, glória a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Louvado seja Deus, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou imundo ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo, enfatizando aqui, glória a Deus, escreveu esta carta à igreja de Éfeso, os Efésios, louvado seja Deus, aleluia. E Paulo ali exortava os irmãos ali da igreja de Éfeso, meus irmãos, glória a Deus, para seres imitadores de Deus, como filhos amados, glórias a Deus. Nós sabemos que um pai, ele fica muito feliz, quando ele é um homem bom, quando ele é um homem que procura fazer as coisas certas, as coisas honestas, as coisas justas, que ele cria ali o seu filho e vê o seu filhinho ali, glória a Deus, imitando ele, glórias a Deus. Um exemplo, o pai tem uma profissão, o pai é um padeiro, um exemplo, e ali o seu filho, cresce ali vendo o seu pai fazendo pão, vendo o seu pai ali trabalhando na padaria, levantando cedo ali, glória a Deus, fazendo bolo, fazendo tantas coisas gostosas, e o filho começa a querer imitar o pai, pede o pai ali um pedacinho de massa e começa a fazer um pão, querendo imitar igualzinho o seu pai. Ali nós sabemos que o pai fica cheio de orgulho, fica muito feliz e pensa, o meu filho, eu acho que quando ele crescer, ele vai querer ser um padeiro igual o pai dele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também é o nosso Deus, irmãos. Por isso que Paulo falou, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, glórias a Deus. Deus, ele vai ficar muito feliz se você procurar imitar a ele. Mas como que eu faço para me poder imitar a Deus, Louvado seja Deus. Aqui no versículo 2 fala, andar em amor, como Cristo também vos amou. Ou seja, se você tiver amor de Deus em seu coração, se você amar o seu irmão, você amar o seu próximo e também os seus inimigos, Porque Deus, ele não ama, somente os bons. Deus também, meus irmãos, ele ama as pessoas más também, Glórias a Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele faz vir um sol, sobre os justos e sobre os injustos também. Vai vir chuva sobre os bons e os maus. Então você veja que Deus não faz o bem somente para as pessoas boas, mas também para as pessoas más. Então, se nós somos imitadores de Deus, nós também temos que amar não somente as pessoas que nos amam, porque amar as pessoas que nos amam, meus irmãos, é muito fácil, até os ímpios fazem a mesma coisa, mas se você quer ser imitador de Deus, se parecer com Jesus, se parecer com Deus, você tem que amar também aquelas pessoas que te aborrecem, aquelas pessoas que não te amam, aquelas pessoas que não gostam de você, que falam mal de você, que faz o mal para você. Você tem que procurar fazer o bem, procurar não ter raiva daquelas pessoas também, Louvado seja Deus, porque a nossa carne, meus irmãos, ela é fraca, Se nós dermos lugar para a nossa carne, quando uma pessoa tem raiva de nós, a nossa carne também quer ter raiva daquela pessoa. Mas se nós andarmos em espírito e sermos imitadores de Deus, imitadores do Senhor Jesus, nós não vamos tratar mal aquelas pessoas que tratam a gente mal, não vamos fazer o mal
para aquelas pessoas que nos faziam mal, né? Pelo contrário, nós vamos tapar a boca daquelas pessoas fazendo bem para elas. Vamos supor, ela fez um mal para nós vamos lá quando surgir a oportunidade, nós vamos fazer o bem para aquela pessoa, não é verdade? Glórias a Deus. Aquela pessoa, ela falou mal de nós. Quando alguém comentar daquela pessoa para nós, a gente fala bem daquela pessoa, né? Glórias a Deus. Isso é amar o teu próximo, isso é se parecer com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É pagar o mal com o bem. É quando alguém te fazer o mal, você pagar com o bem, né? Glórias a Deus, aleluia. Porque assim você vai ser imitador de Deus, você vai ser filho amado de Deus, né? E Deus vai ficar muito feliz de ver a sua filha, de ver o seu filho imitando a ele, né? Glórias a Deus. Como Paulo falou, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Glórias a Deus, aleluia. Que coisa linda, né, meus irmãos? Glória a Deus. Mas no versículo 3, Paulo fala: a fornicação, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, né? Glórias a Deus. Aqui Paulo está falando que nós devemos, meus irmãos, vigiar, né? Louvado seja o nome do Senhor, não somente, né, para não praticar a fornicação, nem todo tipo de impureza ou avareza, mas também não comentar, né? Não comentar, não apoiar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você fica comentando, quando você fica apoiando, falando sobre esses assuntos de fornicação, assuntos impuros, né? Assuntos que falam sobre avareza, ou você apoia, ainda que você não pratica, né, ali o ato, você está praticando da mesma forma, porque você está falando e você está concordando. E Paulo disse para não fazer isso, né? Nem se nomear entre vós, não conversar entre vós, né? Glória a Deus, como convém a santos. Não é conversar combatendo esses pecados, não é isso, né? Mas sim conversar apoiando, né? Com piadas, com coisas que desagradam a Deus. Creio que os irmãos compreenderam, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Que também nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, o significado, né, glórias a Deus, da palavra torpeza. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, significado, né? Muitas pessoas não sabem, né, glória a Deus, da palavra torpeza. Glórias a Deus, porque Paulo disse nem torpeza, né, glória a Deus. Torpezas aqui, meus irmãos, no dicionário, né, glórias a Deus, ato ou qualidade de uma pessoa indecente, né, de obsceno, coisas obscenas, né, meus irmãos? A pessoa torpeza é coisas indecentes, coisas obscenas, não pode, glória a Deus, amém? Nada de indecência, né, glória a Deus, aleluia, de atos obscenos, nada disso, louvado seja Deus. Vamos ver aqui também, meus irmãos, o significado da palavra parvoices, né, glórias a Deus, significado da palavra parvoices. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Paulo disse que nem torpeza, que nós já vimos que é indecente, né? Atos obscenos, e parvoices, né? Glória a Deus, refere-se a atos ou ditos ou comportamentos tolos, imbecis e insensatos, né? Parvoices significa comportamentos tolos, imbecis ou insensatos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nem chocarrices também. Vamos aqui também ver o significado, né? Glória a Deus, aleluia, da palavra chocarrice. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, da palavra chocarrice. Muitas pessoas perguntam o que significa chocarrice, né? Chocarrice é gracejo desabusado, insolente, né? Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos aqui mais profundo para os irmãos entender.
Glórias a Deus. Chocarrice refere-se a uma brincadeira de mau gosto, um gracejo grosseiro ou uma zombaria petulante. O termo é frequentemente associado a atitudes inconvenientes, como piada suja ou escatológica. Glória a Deus. Palavras ou piadas que buscam riso através da vulgaridade ou da falta de educação, né? Zombaria, ato de caçoar ou ridicularizar algo ou alguém de forma desrespeitosa, né? Também inconveniência, comportamento ou fala que não se ajusta às normas de etiqueta ou moral de determinado ambiente, amém? Então isso é o significado da palavra chocarrice. Paulo disse: nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo, né, meus irmãos? Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou imundo ou avarento, né, que é aquele que é apegado ao dinheiro, qual também a Bíblia diz que é idólatra, né, que ama o dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, meus irmãos? Então nós devemos, glórias a Deus, aleluia, fugir destas coisas, né, glória a Deus, que não agrada a Deus, né, que não convém aos servos de Deus, aos santos, que querem ser imitadores de Deus, imitadores do Senhor Jesus, não é verdade? Diz também: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glórias a Deus. Então são essas coisas aqui, meus irmãos, que causam a ira de Deus sobre os ímpios. Os ímpios fazem todas essas coisas, né? Glória a Deus. Fornicação, impureza, avareza, né? Torpeza, parvoíce, chocarrice, tantas coisas que não convém a nós, né? Louvado como Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Glória a Deus. E Paulo disse: estas coisas que trazem a ira de Deus sobre os ímpios, sobre os filhos da desobediência. Então, se você não quer trazer a ira de Deus para a sua vida, se você não quer fazer Deus ficar irado com você, fuja dessas coisas que Paulo falou à igreja de Éfeso, falou para nós também, glórias a Deus. Fuja destas coisas, sede imitadores de Jesus, meus irmãos, como filhos amados, amém? Que Deus te abençoe. Essas palavras, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, amém? Que você possa meditar e possa falar ao teu coração, assim como falou ao meu também, amém? Que Deus te abençoe. Quem despede aqui é a sua irmã em Cristo, irmã Viviane Cardoso. Deus te abençoe.